conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas. Desde quando manifestação popular é criminosa? A hostilidade contra os cristãos na Nicarágua continua a se intensificar e aqueles que falam contra o presidente Ortega e seu governo são vistos como agentes desestabilizadores. Mudanças na lei nos últimos anos significam que os líderes da igreja são acusados de serem terroristas e conspiradores. Óbvio que eu trago aqui para vocês a fala do Malafaia. Povo abençoado do Brasil, a injustiça, a covardia do ditador da toga Alexandre de Moraes é consumada. Bolsonaro preso. Mas vocês têm que entender uma coisa. Esse cara é mais maquiavélico do que vocês pensam. Ele está desviando o foco da roubalheira do Banco Master, do corrupto, que roubou mais de 12 bilhões, cuja mulher de Alexandre de Moraes e os filhos são advogados e um monte de gente grande em Brasília envolvida. Então eu paro aqui, porque se vier alguém dizendo que eu fiz fake news, eu estou compartilhando com vocês o site do Brasil 247, mais petista, mais esquerdista, mais lulista, só o site do PT mesmo, e o Brasil 247 noticiou no dia 20 de novembro de 2025, a 1h34, que Banco Master gasta mais de 500 milhões de reais com advogados em meio à crise. Despesa jurídica explode no banco, que recorreu a nomes influentes, tanto do direito quanto da política, e aqui eu dou destaque ao trecho da matéria que diz: entre os escritórios listados contratados pelo Banco Master durante a crise, que envolveu aí esse gasto de 500 milhões de reais, há um destaque para o Barsi de Moraes, escritório de advocacia em que trabalham a esposa e os 2 filhos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O escritório Barsi de Moraes atuou em ações relacionadas ao Master durante o período investigado. Então não é uma fake news, nem minha, nem do pastor Silas Malafaia, mas vamos ouvir um pouquinho mais. Tá desviando o foco, gente. Quer dizer que o Flávio convoca uma vigília de oração e Bolsonaro é preso. Quer dizer que você convocar manifestação pacífica é motivo de prender o outro, que não tem nada com isso. Bolsonaro é vigiado pela Polícia Federal. Que conversa fiada é essa, minha gente? Isso é uma vergonha, é uma mancha para o judiciário. Essa farsa desse inquérito, desse processo que o Fux bem denunciou. Vou lembrar vocês, só para vocês saberem a maldade, a covardia e a injustiça. Vamos lá. Alexandre de Moraes, ele deu uma entrevista para o Globo dizendo que era vítima de um complô para assassiná-lo. Ué, se ele é vítima, jamais poderia presidir um inquérito. É nulo. O Código de Processo Penal, artigo 254, ele jamais, como vítima, poderia presidir um inquérito. Ao mesmo tempo, ele é juiz, ele é promotor e ele é vítima. Vocês querem ver uma outra? O primeiro condenado nessa farsa de pseudo-golpe, no dia 14 de setembro de 2023, foi condenado pelo plenário do STF. O princípio de isonomia da justiça. Como é que Bolsonaro e outros são julgados numa turma? Tinha que ser nulo. Vocês querem ver outra? A delação do Coronel Cid. Uma vergonha. A delação dele foi mudada 6 vezes. A lei manda a delação ser dada de uma só vez. E uma outra coisa, debaixo de coação, tá aí o vídeo. Alexandre de Moraes ameaçando Coronel Cid e sua família de prisão. Quer mais uma? Ele quebra o sigilo da delação, dizendo que foi coagido pelo delegado e fala um monte de impropérios sobre Alexandre de Moraes. A delação é nula. A única coisa, gente, que sustenta a denúncia é do procurador Paulo Gonet. Quer outra? Golpe com dona de casa, com pedra, com idoso, com batom. Golpe é com armas, minha gente. Onde é que teve ameaça a Lula? Isso é uma vergonha. Pura perseguição política do ditador Alexandre de Moraes, que continua a sua saga de perseguir opositores, entre os quais eu sou um deles. Mas eu creio, em nome de Jesus, Deus vai manifestar sua justiça e juízo sobre a impiedade desses homens maus. Tá aí, concluída a perseguição política. Bolsonaro preso, cortina de fumaça para desviar a atenção da roubalheira do Banco Master. Tenho dito, Deus abençoe você e sua família, tenha misericórdia do Brasil e nos livre desses homens maus. Agora, eu quero entrar no aspecto religioso da questão, que é assustador, é realmente aterrorizante. Decisão de Moraes aqui na íntegra, eu faço destaque para esse trecho que vem imediatamente após a transcrição da convocação do Flávio Bolsonaro para a vigília, hoje às 19 horas.
diz a decisão do ministro. Embora a convocação de manifestantes esteja disfarçada de vigília para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, olha, ele tem que provar que a convocação para a vigília é um disfarce. Não basta o entendimento dele, o convencimento dele. Ele precisa ter provas. E aí ele diz: a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas. Desde quando manifestação popular é criminosa? Desde quando? Com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Neste caso, a eventual realização da suposta vigília configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada e põe em risco a ordem pública e a efetividade da lei penal. O tumulto causado pela reunião ilícita de apoiadores do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta e a efetividade das medidas cautelares. Já mostrei aqui para vocês que não era possível isso, facilitando a eventual tentativa de fuga do réu. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da decretação da prisão em razão da fuga do distrito da culpa, quando demonstrada a pretensão de se furtar a aplicação da lei penal. André do Rep que o diga. Eu vou mostrar para vocês. Ele usa aqui um termo que me chamou muita atenção. Convocação, só um minuto. Repetição do modus operandi. Eu quero fazer uma comparação e trazer para vocês um modus operandi que parece muito uma repetição do que acontece na Nicarágua. Como é a perseguição aos cristãos na Nicarágua? A hostilidade contra os cristãos na Nicarágua continua a se intensificar e aqueles que falam contra o presidente Ortega e seu governo são vistos como agentes desestabilizadores. Mudanças na lei nos últimos anos significam que os líderes da igreja são acusados de serem terroristas e conspiradores. Tá bom para vocês? Todo mundo que é cristão concorda com críticas contra o ditador é fichado como terrorista e conspirador. Como que começou isso, né? A matéria diz que desde que os protestos contra o regime ditatorial do país irromperam em 2018, a liberdade religiosa tem se deteriorado. Anos depois, a perseguição contra aqueles que persistem em se opor ao regime continua. Até mesmo aqueles que deram abrigo, assistência médica, alimento aos manifestantes são perseguidos. Vocês já viram aí donos de ônibus que apenas locaram seus ônibus para o evento de 8 de janeiro serem presos, terem bens confiscados, estarem aí condenados a anos de prisão? É o mesmo modus operandi. Pelo menos eu acho que é. O que você acha? Responda só 1 se você acha que sim e 2 se você acha que não. Os cristãos que levantam a voz para denunciar corrupções, violações do governo e perseguidos políticos são perseguidos e presos. O caso Ramagem, o caso Talhaferro, o caso Alan dos Santos, o caso Ludmila Lins Grilo, lembram alguma coisa? Eu tô achando que tá parecendo o mesmo modus operandi. Em meio a essas pressões, muitos cristãos, particularmente líderes de igreja, são forçados a fugir do país, mas muitos outros são expulsos ou expatriados. Os que permanecem foram submetidos à restrição de imigração, eles não podem sair do país. Imagina que coisa mais parecida, você não pode sair do país. E se encontram em dificuldade crescente para se deslocarem livremente dentro do país. Não pode. Tornozeleira eletrônica. Os cristãos continuam a ter uma influência na Nicarágua e essa é uma das razões de o governo persegui-los. É para silenciar a igreja, acabar com sua credibilidade e impedir que sua mensagem se espalhe. Folha de São Paulo ainda, outro trecho da decisão de Moraes, que ele diz: o vídeo gravado por Flávio Bolsonaro incita o desrespeito ao texto constitucional. Qual? A decisão judicial e as próprias instituições, demonstrando que não há limites da organização criminosa na tentativa de causar caos social e conflitos no país, em total desrespeito à democracia. A democracia brasileira atingiu maturidade suficiente para afastar e responsabilizar patéticas iniciativas ilegais. Quais? O que é patético? Uma reunião religiosa é patética? É ilegal? Em defesa de organização criminosa, responsável por tentativa de golpe de Estado no Brasil. Mas não parece mesmo o modus operandi que acontece na Nicarágua? Primeiro, um dos filhos do líder da organização criminosa, que é o líder da oposição, tá? Eduardo Bolsonaro articula criminosamente, aí daí pra diante, não é importante. Mas eu também trouxe a CNN numa matéria de 12 de agosto de 2022, às 5h13 da tarde, dizendo que a polícia da Nicarágua proibiu procissão católica em repressão à igreja no país.
Você está achando que isso é um brado só de Silas Malafaia? Olha aqui, a Igreja Católica, na Nicarágua. Quaresma. O regime de Daniel Ortega proibiu a Igreja Católica de fazer a via sacra nas ruas da Nicarágua. Primeiro foi apenas uma igreja. Uma igreja. E depois todas as igrejas católicas foram proibidas de fazer procissão. Por quê? Qual foi a alegação? Vai causar um caos social. É um bando de terrorista. Olha aqui. A ordem policial foi adotada depois que o ditador descreveu padres, bispos, cardeais e o Papa Francisco como uma máfia. Entenderam? Vamos mais, tem o El País, que me diz que tipo de modus operandi é apoiado e que tipo de modus operandi não é apoiado. O PT celebrou a eleição fraudulenta de Ortega na Nicarágua. Depois se arrependeu, voltou atrás e tirou a nota do ar. Quem está falando isso não sou eu, é o El País. Isso aconteceu quando? 10 de novembro de 2021. PT celebra a eleição fraudulenta de Ortega na Nicarágua, mas volta atrás e tira a nota do ar. O partido apoia pleito sem opositores ou observadores internacionais, constrangendo o ex-presidente Lula no momento em que articula volta ao Palácio do Planalto, e nem isso foi capaz de afastar apoiadores eventuais. Uma grande manifestação popular e democrática é como os dirigentes do PT definiram as eleições que confirmaram a permanência de Daniel Ortega no poder na Nicarágua. O pleito fraudulento, que já tinha um vencedor definido antes mesmo do início das votações, ocorreu no último domingo, quando os rivais de Ortega estavam todos presos ou exilados. Ainda assim, o partido do ex-presidente Luiz Inácio, que se apresenta como pleiteante à presidência em 2022, encarou o resultado como apoio da população a um projeto político que tem como principal objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário. São aspas da postagem do PT. A nota publicada no site da Legenda na segunda-feira foi amplamente criticada, tanto por opositores quanto por apoiadores do partido. E na quarta-feira já não estava mais lá. Eu pergunto a você, parecem modus operandi semelhantes? Que se nós formos analisarmos friamente, parece uma coisa de copia e cola? Ctrl+C, Ctrl+V? Deixa aí nos comentários para mim. Encontro com você nos comentários. Beijo no coração. Fui.